Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força, refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestades, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força, refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestades, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Bom dia a todos, eu sou o pastor Ademir, da Igreja Batista Missionária Internacional, e nesta manhã eu quero trazer para os irmãos uma palavra que está na carta de 2 aos Coríntios, no capítulo 7, no capítulo 5, somente o versículo 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nesses tempos de pandemia, diariamente nós ouvimos vários tipos de notícias abordando essa questão da enfermidade, o que está se passando pelo mundo. E numa certa manhã eu ouvi de uma autoridade pública, falando na televisão, uma frase que me chamou bastante atenção. E ela diz: após essa pandemia,
nada será como antes. E o que me chamou bastante atenção foi exatamente o final dessa frase. Nada será como antes. Dando a entender de que o mundo vai refletir sobre isso, de que o mundo vai buscar novas tecnologias, de que as pessoas vão mudar muito da sua cultura, dos seus costumes, implementar novas maneiras de fazer as coisas. E eu fiquei meditando sobre essa frase. O que essa pessoa queria afirmar quando ele diz: após essa pandemia, nada será como antes? Porque nós sabemos que algumas coisas, elas não vão mudar. Mesmo após essa pandemia, algumas coisas vão continuar. Sob a ótica natural, pelo esforço puramente humano, algumas coisas não vão trazer mudança para a vida do homem. O pecado ele vai continuar, o egoísmo no coração do ser humano vai continuar, guerras, catástrofes, doenças e fomes vão continuar. Então, quando essa pessoa afirma que nada será como antes, pelo menos na ótica da moral e na ótica da espiritual, na ótica da personalidade, do caráter do ser humano, nós podemos acreditar de que, pela ótica puramente natural, as coisas vão continuar. Algumas coisas vão continuar acontecendo. E se nessa ótica do caráter do ser humano, nessa ótica do interior do ser humano, nessa ótica da condição espiritual do ser humano, se o esforço humano, o esforço das nações, o esforço das autoridades não podem trazer mudança nesse aspecto, então uma verdadeira mudança significativa, mesmo após essa pandemia, ela não virá pelo esforço humano. Ela não virá pelo esforço de nenhum líder de um país. Ela não virá pelo esforço das Nações Unidas. Somente Jesus pode dar ao ser humano novidade de vida. Muitas coisas nós vamos presenciar, muitas maneiras de fazer as coisas sendo feitas de maneiras diferentes. Muitas maneiras de fazer negócios sendo feitas de maneiras diferentes. Os relacionamentos vão ser feitos de maneiras diferentes. Às vezes a forma de ensinar vai ser feita de maneira diferente. Às vezes a forma de trabalhar pode até vir a ser feita de maneira diferente. Mas a verdadeira mudança para a sociedade, a verdadeira mudança principalmente para o homem, vai começar não pelo exterior, não por aquilo que o poder público pode fazer, não por aquilo que as nações reunidas podem fazer, não por aquilo que o próprio homem, a própria mulher, o próprio ser humano pode refletir, nesse momento está refletindo como fazer as coisas, pode colocar em prática. Mas a verdadeira mudança, ela precisa vir de dentro para fora. Ela vai começar não pelo poder público, não pela área pública, mas pelo interior de cada pessoa. E ela só começa através do poder e da ação do Espírito Santo de Deus, da pessoa de Jesus sobre nossas vidas. Somente Jesus, ele pode verdadeiramente trazer novidade de vida, como nós vimos no texto que acabamos de ler. Paulo aqui ele diz, na carta aos Coríntios, ele diz: se alguém está em Cristo, para que alguém possa estar em Cristo, para que alguém possa andar na companhia de Cristo, é preciso que essa pessoa creia em Jesus como Senhor e Salvador. E aí ela pode dizer que está em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, se vamos sair dessa pandemia, mas se não estivermos em Cristo, as coisas velhas ainda não passaram. E essas coisas velhas ainda não se fizeram novas. As coisas velhas é o pecado. As coisas velhas é a atitude de rebeldia que o ser humano tem em relação a Deus. As coisas velhas é o egoísmo humano que olha mais para si do que para Deus. As coisas velhas é a fome. As coisas velhas são as catástrofes naturais que, quando acontece, as pessoas choram, elas se lamentam e por um momento até olham para Deus, mas depois continuam tocando as suas vidas. São as coisas velhas. Mas o ser humano precisa de coisas novas, e essas coisas novas precisam acontecer dentro do seu interior. E somente Jesus pode trazer essas coisas novas. Com Cristo, tudo se torna novo.
A palavra de Deus está dizendo isso. O que essa palavra está dizendo, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, é no sentido de que com Cristo tudo se torna novo. Com Cristo nós temos, primeiramente, uma novidade de vida, como nós vimos nesse versículo que acabamos de ler. Aquele que está em Cristo é nova criação. Algumas traduções da Bíblia diz nova criatura, nova criação. A Bíblia fala lá no final do livro de Apocalipse de que Deus vai fazer nova todas as coisas. E esse propósito de Deus de fazer nova todas as coisas, ele começa fazendo novo o que está dentro de nós, fazendo novo dentro de nós o nosso caráter, fazendo novo dentro de nós a nossa disposição para Deus, na nossa sensibilidade para Deus, porque o homem sem Deus, ele é insensível para as coisas de Deus. O homem sem Deus, sendo insensível para as coisas de Deus, ele permanece na sua velha cultura, ele permanece na sua velha maneira de ser e de agir e de pensar. E somente quando Deus entra no seu coração, somente quando Jesus passa a fazer parte da sua vida, ele se torna uma nova criação, uma nova criatura. Em segundo lugar, com Jesus nós temos um novo lar. A Bíblia diz lá no Apocalipse, no capítulo 21, no início do capítulo 21, de que Deus, após Deus ter julgado o mundo, após Deus ter julgado toda a história, Deus vai fazer o novo céu e a nova terra. E esse novo céu e essa nova terra, de que o livro de Apocalipse fala lá no seu final, no capítulo 21, é o nosso novo lar. Jesus, quando ele estava subindo aos céus, ele diz, olha, eu vou preparar lugar. Ele falou para os seus discípulos, quando ele estava subindo ao céu novamente, e diz, eu vou preparar lugar. E esse lugar que Jesus falou que vou preparar lugar, é o novo céu e a nova terra, é o nosso novo lar. Porque ele diz, olha, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Nesse novo céu e a nova terra que Jesus foi preparar, eles serão tão misturados, eles estarão tão juntos, céu e terra, como se fosse um só lugar. A habitação de Deus e o templo de Deus e a presença de Deus estará inundando o céu e também estará inundando a terra. E esse é o novo lugar, é o novo lar que Jesus foi preparar. E nós já podemos, a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas já é uma amostra deste lugar, desse novo lar que Jesus foi preparar. A Bíblia diz que nesse lugar que Jesus foi preparar, é um lugar que não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, porque ali toda lágrima será enxugada dos olhos. É o novo lar onde Jesus foi preparar. Também com Jesus, nós temos um novo andar, e esse novo andar é pela fé. Aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, ele anda não pela sua própria força, ele anda não pelo seu próprio entendimento, ele anda não olhando para o seu próprio desejo, a sua própria vontade, mas anda pela fé, crendo no Senhor como aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que está nos guiando e aquele que tem um propósito bom para nossas vidas. É a nova maneira de andar, é um novo estilo de vida. As pessoas sem Deus, elas têm um estilo de vida movido pelo egoísmo, um estilo de vida movido pelo ateísmo, que não crê sequer na existência de Deus, um estilo de vida movido simplesmente pelo acúmulo de bens materiais, pela busca da fama, pela busca da realização profissional, pela busca do sucesso nesse mundo. Nada disso é errado. Querer progredir nesse mundo, naquilo que você está fazendo, não é errado. Querer ter uma boa carreira não é errado. Querer ser um grande comerciante não é errado. Mas, primeiramente, tudo isso precisa passar pela nossa fé em Jesus como Senhor e Salvador, porque é Ele que vai trazer um novo estilo para a nossa vida. Também, com Jesus, nós temos um novo sentido de vida, viver para o Senhor. Os filósofos, nós já estamos há 2000 anos de quando Jesus surgiu.
E já na Grécia Antiga, os filósofos já se debatiam buscando qual é o sentido da vida. E ainda hoje, os estudiosos da filosofia continuam debatendo qual é o sentido da vida. Quem ainda não parou para pensar, em algum momento refletir qual é o sentido da minha vida? O que eu estou fazendo nesse mundo? Como eu vim aqui? Por que eu estou aqui e para onde eu vou? São perguntas que a filosofia, ela o tempo todo é o material do seu estudo, e muitos se debruçam buscando entender qual é o sentido da vida humana na Terra. Mas a palavra de Deus, ela responde, ela traz uma resposta clara, traz uma resposta objetiva para nós, os seres humanos. Quando ela diz lá no livro de Salmos que nós fomos criados para a glória de Deus. E aqui Paulo está nessa carta que ele mandou para aquela igreja ali na cidade de Coríntios. Ele reforça esse nosso sentido de que o sentido da nossa vida não é olhar para nós próprios. O sentido da nossa vida não é o nosso próprio egoísmo, mas é glorificar a Deus. O sentido da nossa vida é viver para o Senhor. Nós não fomos colocados neste mundo para viver para nós próprios. Nós temos um Deus que nos criou. Nós temos um Senhor a quem nós pertencemos, o Senhor Jesus. E Paulo está dizendo de que o sentido da nossa vida, que nós somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, para que a gente possa viver para o Senhor, para glorificar a Deus. Em Cristo Jesus, nós temos uma nova motivação, o amor de Deus. O que tem motivado a sua vida? O que tem movido as suas aspirações, os seus desejos, os seus propósitos? Cada ser humano ele tem algo que o motiva. Mas aqui Paulo está dizendo na carta aos Coríntios de que o que deve mover o coração daquele que crê no Senhor Jesus é o amor de Deus. O Filho de Deus, a Filha de Deus é movido pelo amor de Deus. Todo ser humano na face da terra deveria ser movido pelo amor de Deus. Quando nós vemos os homens fazendo guerra, certamente não estão sendo movidos pelo amor de Deus. Quando nós vemos os homens praticando a violência urbana, os homicídios, as agressões aí dos maridos contra as mulheres aí que motivou a criação da Lei Maria da Penha, não são movidos pelo amor de Deus. O abandono de idosos nos asilos, o abandono de crianças nas casas de acolhimento de crianças. Isso não é movido pelo amor de Deus. O que está no coração dessas pessoas não é o amor de Deus. Quando nós vemos a corrupção, dois grandes escândalos de corrupção que já passamos no nosso país, o escândalo do Mensalão, o escândalo da Lava Jato, onde milhões de recursos públicos foram desviados, certamente as pessoas que assim fazem, que assim praticam, não têm no seu coração o amor de Deus como motivo para as suas vidas. Mas Paulo aqui está ensinando aquela igreja, e está ensinando a nós hoje. E você também pode pegar isso como ensinamento para que a verdadeira motivação da sua vida seja o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele constrói. O amor de Deus, ele é fonte de alegria e de vida. O amor de Deus é a própria designação de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. E se a nossa vida está sendo motivada pelo amor de Deus, então nós vamos fazer coisas boas. Se a nossa vida está sendo motivada pelo amor de Deus, então nós vamos suportar o sofrimento. Se a nossa vida está sendo motivada pelo amor de Deus, nós vamos agir com paciência. Nós vamos agir com compreensão em relação àqueles que nos perseguem, nos maltratam. Nós não vamos tentar enganar as pessoas, não vamos tentar trapacear as pessoas, não vamos travar uma competição desleal contra o nosso colega de trabalho, porque nós somos movidos pelo amor de Deus. Também, se nós estamos em Cristo Jesus, nós temos uma nova comunhão. O versículo 18 aqui nesse texto que nós lemos diz que
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou consigo mesmo. A Bíblia diz que o homem que está levando a sua vida pela sua própria maneira de ser, pelo seu egoísmo, pela sua rebeldia a Deus, ele está longe de Deus. Ele está como inimigo de Deus. Mas a Bíblia diz que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus nos aproxima dele próprio. Nós estamos distante de Deus, a humanidade está distante de Deus. Mas o propósito de Deus não foi assim. O propósito de Deus desde o início é que o homem fosse criado para estar em comunhão com Deus. E a partir do momento em que nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos reconciliados com Deus e nós passamos a ter uma nova comunhão. E por último, se nós estamos em Jesus, se Jesus está presente nas nossas vidas, nós temos uma nova missão. Certamente, as pessoas costumam trabalhar com essa ideia de missão sobre a face da terra. Cada um diz, não, a minha missão é ser um médico. A minha missão é ser um advogado. Não, a minha missão é ser um astronauta. A minha missão é pilotar um avião. Sob a ótica humana, todas as pessoas têm bem claro na sua cabeça a ideia de missão. Mas para aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, ele faz nova até a missão que o homem costuma acreditar que tem. E a Bíblia diz aqui, Paulo diz nessa carta, de que nós somos, a partir do momento que Jesus se torna o Senhor de nossas vidas, nós somos representantes de Deus neste mundo. Somos embaixadores de Cristo. A nossa nova missão é representar o reino de Deus neste mundo. Onde quer que você esteja, você vai estar sendo um representante de Deus naquele lugar. Você é uma mera dona de casa, você é uma embaixadora de Cristo dentro da sua casa. E você vai fazer da melhor forma possível. Você é um médico, como os médicos, os profissionais da saúde neste momento, aqueles que têm o temor de Deus no coração, eles estão agindo não somente como profissionais da saúde, mas também estão agindo como embaixadores de Deus no meio dessa pandemia, dentro daqueles hospitais. Até o ministro supremo, se tiver Deus no seu coração, cada decisão que ele tomar, ele vai agir primeiramente como um representante de Deus no mundo. E aí vai dar decisões sábias, decisões corretas. Qualquer que seja a área em que você esteja, qualquer que seja a área, seja você homem, seja você mulher, que você esteja atuando, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, você precisa ter essa consciência de que você é um embaixador de Deus neste mundo. Porque o Senhor Jesus fez coisas novas em nossas vidas. Ele muda a nossa vida, ele muda a nossa disposição para Deus, ele muda a nossa comunhão em relação a Deus, ele muda o nosso sentido de vida, ele muda até a nossa nação, porque a Bíblia diz que nós somos neste mundo como forasteiros, como peregrinos, porque a nossa pátria agora é o céu. Mas também muda a nossa representação. Se antes representavam só os nossos próprios interesses, agora nós representamos os interesses de Deus neste mundo, como embaixadores de Deus. Esta é a palavra que eu deixo para você nesta manhã. E que esta palavra encha o seu coração de fé, de alegria e de convicção de que há um propósito. Deus tem um propósito muito grande para a sua vida. Ande firme na fé, em novidade de vida no Senhor Jesus, como Senhor e Salvador. Amém?